Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do trigo. Vamos fazer aí uma atualização do atual momento para os preços do trigo aqui no Brasil e o que a gente pode esperar nessa reta final de 2020. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, vamos trabalhar juntos então esse tempo aí. Marcelo, nos últimos dias a gente vem acompanhando uma redução nos preços do trigo, até pelo indicador CPEA a gente vê essa redução. É uma redução que também aparece no milho e na soja, no trigo menor essa redução. O que a gente pode acreditar para esses recuos nas cotações nos últimos dias? Olha, especialmente, vamos dizer assim, no macro, a gente pode falar em câmbio. Realmente o câmbio fez o que a gente esperava que fizesse há muito tempo. Vem se falando de câmbio aí abaixo da linha dos 5,10. Hoje trabalhou aí um bom período a 5,08, até um pouco menos que isso. Mas me parece que a gente também tem um viés aí de final de ano, né? Fechamento do ano, algumas indústrias parando de receber trigo já no dia 18, muita gente comprada 45 dias de estoque, e as vendas de farinha muito ruins, muito fracas, então os moinhos também não têm como comprar mais trigo, alojar mais trigo, até porque existe essa perspectiva de queda. E essa perspectiva também é carregada um pouco pela oferta argentina. E aí, Marcelo, mesmo com essas quedas que a gente está acompanhando e pode seguir daqui para frente, ainda assim são preços bastante elevados para o trigo. Não tem dúvida, o preço do trigo, se nós olharmos aí historicamente, ele não passava muito do preço mínimo. Nós, quando conseguíamos R$100 acima do preço mínimo, era um grande negócio. A gente chegou a trabalhar o dobro do preço do que é o preço mínimo. O mercado chegou a operar aí na casa dos 1.450, 1.400 e veio depois desenrolando. Mas fazendo a conta em dólares, o mercado ainda tem alguma coisa para devolver, porque a gente não pode esquecer que uma parte da precificação do trigo, a parte mais forte da precificação do trigo, especialmente no mercado interno, foi pela falta de trigo, naquele momento que a gente teve ali o Paraná buscando trigo aqui, no Rio Grande do Sul, final de setembro, agosto, setembro, um pedaço de outubro, a seca assustando também, e outra coisa foi que os argentinos só teriam trigo para carregar a partir de dezembro. E hoje alguns moinhos já começam a receber trigo argentino, e isso dá um pouco de tranquilidade no abastecimento da indústria. E aí, Marcelo, agora com essas indústrias abastecidas para essa reta final de ano, como é que fica a questão de oferta e demanda para o ano que vem, até a gente chegar na próxima safra? O que a gente tem deve ser suficiente para esse abastecimento, contando ali, claro, com essas importações? Deve ser tranquilo ou a gente pode enfrentar problemas de falta de oferta a partir de 2021? Olha, na semana que vem a gente vai estar terminando uma revisão dos preços de safra, mas eu posso dizer já, antecipando para vocês as regiões que a gente está recebendo retorno aí do pessoal, que a nossa safra é um pouco maior do que aqueles 2 milhões que a gente imaginava por quebra de safra. A gente pode ter uma safra surpreendentemente até melhor do que a gente imaginava, e esse é um fator também que pode estrangular. Do lado da demanda, os moinhos estão tendo dificuldade de colocar farinha para longo prazo. Por quê? Como o preço do trigo subiu, a farinha também tentou recuperar preço, não exatamente tudo que o trigo subiu, mas recuperou. O comprador de farinha não se sente confortável em armazenar a farinha. Por outro lado, o moinho também não se sente confortável em armazenar trigo. Até porque, cada vez que eu armazeno um produto, tem que carregar para algum armazém intermediário, tem o frete para isso, tem o carregamento de estoque. E com uma matéria-prima tão cara, manter estoques é apostar que o mercado só sobe. E, na verdade, o mercado tem um viés de tranquilidade, especialmente com a questão da vacina, que está toda hora vindo aí na mídia. Não sei exatamente até quando isso se confirma, mas a retomada da economia e toda essa situação de retomada
pode trazer um viés mais de tranquilidade para o abastecimento e a indústria a gente tem um primeiro trimestre aí de 2021 com preços aí mais próximos do 1.100 do que dos 1.400 que nós tivemos aí no último trimestre de 2020. E aí, quanto dessa última safra ainda tem disponível para ser negociada aqui no Brasil, Marcelo? É esse número aqui que a gente está tentando levantar, né? Bom, nós perdemos a conexão com o Marcelo De Bacco, a gente vai tentar refazer essa ligação. O Marcelo já voltou aqui para a gente. Então, Marcelo, a gente estava conversando sobre o tamanho dessa safra que ainda resta para ser negociada aqui no Brasil. Isso. Ainda a gente não terminou o levantamento, mas eu acredito que tem trigo, pelo menos para a gente chegar aí a julho, agosto, com a proximidade da safra paranaense. O plantio, a expectativa de plantio para o próximo ano é grande, a gente tem visto o pessoal já reservando semente, isso é ótimo, é muito positivo. Mas exatamente um número a gente é difícil dizer hoje, porque a gente não fechou ainda o número de safra para poder dizer um número de estoque. O que eu vejo mais importante até do que o número é que o comportamento da demanda esse ano vai ser uma demanda controlada, ela vai ser mais da mão para a boca do que uma demanda de aproveitar a oportunidade, até porque as oportunidades que a demanda aproveitou de baixa de preço foram acompanhadas de outras baixas de preço. E nós temos um dado importante, que é o desgelo a partir de março no hemisfério norte. Se todo esse aumento de área, por exemplo, o Canadá com 8%, Estados Unidos 7,5% mais, a Rússia plantou 1 milhão de hectares mais do que plantava, as áreas já eram recordes, quase 20 milhões de hectares. Então, todo esse trigo vindo no hemisfério norte aplaca essa primeira demanda, até um pouco do norte da África, se abastece ali, especialmente no Mar Negro, com a colheita a partir de maio, junho. Então, a gente pode ter um viés baixista, mas eu não acredito assim numa baixa como um degrau. Eu acredito que o mercado vai buscar uma acomodação, até porque o nosso mercado interno ainda tem a balança do câmbio, tem o transformador do câmbio, que pode nos proporcionar outras oportunidades de formação de preço, né? E, Marcelo, a gente acompanhou, né, nesse ano um ânimo, um otimismo bastante grande por parte do produtor de trigo antes dessa safra, apostando na cultura, ampliando áreas cultivadas em diversas regiões aqui do país. Esse produtor que apostou, que investiu em ampliar a área, ele termina essa safra, ele vai terminando o ano tendo um saldo positivo para esse investimento que ele realizou? Com certeza. Eu terminei um trabalho para uma empresa comercial aqui do estado e nós entregamos um relatório onde a relação de custo, a relação de insumos para a cultura nunca teve tão boa. Até foram números assim que nos impressionaram positivamente, assim, de que a relação de custo e venda do trigo foi uma das melhores dos últimos 20 anos, pelo menos. Então a gente percebe que isso reflete no ânimo do agricultor. E outra coisa importante, enquanto o soja sozinho carregava a propriedade com 70 sacos por hectare, no custo de produção de 28, 30 sacos, hoje o custo de produção ele continua alto, na casa dos 45 sacos, então é necessário uma cultura de inverno para diluir os custos, as despesas todas elas ficavam todas apoiadas na cultura de verão, e isso tinha um certo conforto, mas hoje, mesmo com essa relação de insumo e trigo melhor, ela só corrobora com que o produtor aumente a sua área ou até perpetue as áreas que já vem fazendo. E uma valorização especial, a gente tem que fazer assim, um reconhecimento, o pessoal do Cerrado, né, que tem feito um empenho muito grande e tem desbravado áreas para o trigo. E eu acredito que esse é o futuro, né? O Brasil se tornar nas próximas 3 ou no máximo 5 safras, um exportador franco aí de trigo de até 5 milhões de toneladas. Então, você acredita, Marcelo, que esse otimismo do produtor vai seguir, pelo menos aí para o próximo ano, e essas áreas cultivadas a gente deve novamente ver um acréscimo delas para 2021?
Eu acredito que sim, nós vimos aí o hemisfério norte perdendo área de trigo para outras culturas, como o milho, especialmente nos Estados Unidos, com o uso do milho para etanol, que é uma precificação da matéria-prima diferente do que a indústria de ração faz. Não que uma seja mais importante que a outra, mas uma consegue agregar mais valor e tem mais liquidez que a outra, né? E o trigo perdeu quase 20 milhões de hectares aí num período de 10, 15 anos. Então, essa área que o hemisfério norte deixa de plantar de trigo porque quer ganhar áreas de milho ou quer fazer outras áreas de outros produtos competitivos, a própria fortalecimento da Rússia como um grande player e eles participando do mercado com preços agressivos para o norte da África, retirou muito exportador do mercado. Muitos exportadores do hemisfério norte e dos 5 maiores, somente 2 estão no hemisfério sul, ou seja, temos espaço para um terceiro grande exportador, que é o Brasil. A segurança jurídica que o Brasil oferece e comercial que o Brasil oferece substituiria as exportações argentinas para alguns destinos que já não estão muito satisfeitos com o comportamento de abastecimento argentino. Então, eu vejo assim que o Brasil vai ganhar agronomicamente, porque o trigo dá um ganho agronômico para as áreas onde ele é instalado. Existem ainda fronteiras para ser rompidas, que é a questão de sanidade das culturas, especialmente pela temperatura e até a umidade de algumas regiões. Mas tudo isso a gente já viu acontecer com soja, com milho no Mato Grosso, o arroz, que a gente já viu crescer também. Então, me parece que é o Brasil se mostrando mais Brasil ainda, né? E a gente com mais orgulho de viver nesse lugar aqui tão cheio de diversidades, né? Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado do trigo aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que apostar no trigo é uma boa aposta. O plantio do trigo é um plantio que traz retorno e dilui custos. E também eu queria agradecer pelo ano aos agricultores, os cerealistas, as cooperativas que estiveram junto conosco. E se tivermos uma nova oportunidade, eu vou ter que agradecer de novo, porque foi um ano fantástico. Eu acho que tivemos grandes desafios, sofrimentos que vencemos e vamos vencer mais outros que virão. Mas essa é a oportunidade de mostrarmos a força do agronegócio como um todo e tudo que ele pode absorver e proporcionar para a sociedade brasileira. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Pode contar com isso. Forte abraço. O Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, conversou com a gente para explicar um pouquinho as últimas movimentações do mercado do trigo aqui no Brasil. Segundo a análise do Marcelo, a safra 2020 de trigo brasileira deve ser finalizada acima até das expectativas, depois daqueles problemas climáticos em diversas regiões, geadas no Paraná, no Rio Grande do Sul. A safra deve ser maior do que era esperado. O produtor conseguiu bons preços de comercialização, preços acima dos registrados nos últimos anos. Então, na visão do Marcelo Debaco, o saldo para o produtor de trigo nessa safra 2020 é bastante positivo. O produtor que começou essa safra animado, investindo, ampliando áreas cultivadas, vai colhendo os frutos nesse momento, tendo uma boa colheita e aproveitando bons momentos de mercado. Nesse momento, as cotações dão uma recuada em função da queda do dólar, a retomada da economia e também a chegada do final de ano, já que as indústrias vão realizando ali as suas paradas, as suas férias coletivas e vão saindo do mercado aos poucos. O Marcelo acredita num recuo das cotações para o primeiro trimestre de 2021, mesmo assim preços ainda bastante elevados. Ele acredita num trigo saindo do patamar de R$ 1.400, chegando mais próximos dos R$ 1.100, mas ainda assim bastante favorável para o produtor, que deve seguir investindo na cultura. A expectativa do Marcelo Debaco é para um novo aumento de área cultivada já para essa safra 2021 e projetando que o Brasil possa, nas próximas 5 safras, seguir crescendo essa área de trigo e se posicionar como um dos principais players até mesmo da exportação de trigo, aproveitando um espaço que foi deixado no mercado com a saída de alguns outros países tradicionais.
uma visão bastante positiva para o futuro da cultura do trigo aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.